Pais, creches e escolas preparam nossos filhos para a vida, mas a sociedade está organizada de modo cada vez mais digital. Com qual idade as crianças devem receber um tablet ou smartphone para estarem bem preparadas para a vida? Todos os pais têm que enfrentar essa decisão. Muitos deles pensam que, para sobreviverem em um mundo cada vez mais digitalizado, as crianças deveriam aprender a usar esses aparelhos já no jardim de infância. Mas muitos pedagogos que lidam com as mídias têm uma opinião completamente diferente. Cientistas como a renomada pesquisadora do cérebro doutora Gertraud Teuchert-Noth estão alarmados com a sobrecarga sensorial provocada pelas mídias. O que atualmente estamos provocando em nossa sociedade me deixa profundamente preocupada. Já temos meio século de experiência com pesquisas, inclusive em nosso instituto na Universidade de Bielefeld, na Alemanha, que mostram como os fatores de estresse afetam o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E agora, a digitalização. Consideramos que o nível de aceleração terá um efeito muito intenso, pois descobrimos que o desenvolvimento cerebral não pode ocorrer normalmente. Durante o desenvolvimento, ocorre um desequilíbrio de funções cerebrais, e as crianças ficam atrasadas. A capacidade de pensar diminui e surge um vício impossível de ser evitado. É uma catástrofe o que está acontecendo atualmente. Somente pessoas que cresceram com os meios analógicos conseguem lidar de maneira sensata com o mundo digital. Esta é a importante mensagem vinda da pesquisa cerebral atual. O crescente mundo novo digital que temos pela frente está se desenvolvendo na direção errada. Nós nos deixamos iludir e muitas vezes sucumbimos inesperadamente em meio à propaganda e à fascinação. Os seres humanos desenvolvem a inteligência automaticamente quando têm a chance de realizar um amadurecimento psicológico normal do cérebro. Para isso acontecer, é necessário ter desde a primeira infância movimento, emoção e motivação. O movimento é a base para o amadurecimento dos primeiros sistemas neuronais. O artista, ou seja, a própria criança pequena, faz um primeiro esboço da sua arte, por assim dizer. Ela própria não sabe de nada disso, apenas gosta de engatinhar e descobrir, pular, brincar e ter experiências com a natureza, como, por exemplo, construir castelos de areia. Ao contrário do que os adultos geralmente pensam, a criança não aprende nada. O conceito de aprendizagem é inadequado quando se pensa no contexto do desenvolvimento durante a primeira infância. A única coisa que ajuda a criança é deixar seus sentimentos abertos para que ela possa absorver todas as impressões como uma esponja e aí integrá-las às suas redes de neurônios que estão amadurecendo. Movimento é atividade e esse é o alimento que as células nervosas precisam, assim como proteínas e carboidratos. Digitar na tela de um tablet não é equivalente aos grandes níveis de atividade que uma criança precisa durante o seu desenvolvimento. Em vez disso, ela perde o desejo de se movimentar devido ao fascínio pelos brinquedos digitais. As motivações de base biológica para a exploração, curiosidade, imitação, brincar e a invenção criativa não são usadas, ou ao menos de modo não suficiente. Com isso, as conexões nervosas da criança correm o risco de atrofiar, o que incorreria em uma falta de comunicação social. Nenhuma estrutura nervosa viável que seja impulsionada pela motricidade consegue se desenvolver no cérebro. A razão é que o que a criança vê é algo bidimensional, que não pode ser tocado, degustado, cheirado ou sentido. Assim, quando ela se ocupa com as mídias digitais, não consegue ter experiências sensoriais concretas, que são tão importantes para o pensamento lógico.
A criança não aprende a manter o equilíbrio e, na idade escolar, provavelmente só consegue segurar a caneta com seu punho contraído. Desse modo, fica difícil aprender a escrever, a ler e fazer contas, e assim, o desenvolvimento da inteligência é colocado em perigo. Pais e educadores modernos querem ser progressistas, querem o melhor para as novas gerações quando as introduzem ao mundo técnico em seus primeiros anos de vida. O que eles não sabem, entretanto, é que estão colocando as crianças numa verdadeira camisa de força digital. E que distúrbios do desenvolvimento mental serão inevitáveis. Neuroplasticidade. Neuroplasticidade é a chave para se compreender como os humanos aprendem. Assim como pegadas na areia, todos os processos de aprendizagem deixam suas marcas nas redes neuronais do córtex cerebral. As atividades digitais também provocam isso, mas dirigem o desenvolvimento comportamental da criança a um beco sem saída. Como neurocientista e bióloga do ser humano, a doutora Toyhet Knott trabalhou durante mais de 25 anos, de 1980 a 2005, em pesquisa e docência na Universidade de Bielefeld. De um ponto de vista científico, prevaleciam nessa época condições ideais. A pesquisa livre e independente estava na ordem do dia. Estudantes motivados se aglomeravam em torno da neurobiologia, que se orientou para a biologia humana e, naquela época, entrou na década de pesquisa cerebral em todo o mundo. As técnicas analíticas estavam tão amadurecidas que funções sofisticadas, assim como mecanismos de aprendizagem e o surgimento de psicoses, puderam ser investigados por meios neuroquímicos e sistêmicos com a ajuda de análises contínuas de imagens. Usando um modelo animal, investigou-se o cérebro frontal e o sistema límbico. Esses dois sistemas controlam, em conjunto, as funções cerebrais mais elevadas, ou seja, a formação da vontade e da memória, o pensar e o comportamento social. Partes amplas do córtex cerebral ganham vida por meio de atividades motoras. Assim, o comportamento recreativo da criança prepara o terreno para ela aprender a falar, a escrever e a pensar. Só que, se a criança vê histórias e cenas de brincadeiras no tablet, ela fica privada de atividades próprias, e as redes neuronais entram em um estado de carência. Também os ritmos cerebrais não podem ser suficientemente ativados. Isso corresponde claramente a uma má nutrição dos neurônios. Esses elementos levam a distúrbios do sono e de concentração, e é muito difícil corrigi-los. Nosso ancestral, o Homo erectus, viveu há 1,5 milhão de anos. Ele tinha um cérebro frontal fortemente achatado. Só o Homo sapiens sapiens desenvolveu essa protuberância saliente. O termo sapien significa sábio, o mais inteligente de todos os habitantes terrestres. Entretanto, toda criança humana moderna precisa desenvolver essa característica com muito esforço e por conta própria. Considerem as grandes civilizações avançadas que o ser humano moderno criou. Toda criança humana se pauta por isso, tanto física quanto mentalmente. Primeiro junto de seus pais e educadores e depois independentemente. O cérebro precisou de 1,5 milhão de anos para ser capaz de desenvolver culturas avançadas. Esse é o tempo que o Homo erectus precisou para dar o salto evolutivo até o Homo sapiens. O movimento genético engenhoso foi o de retardar o amadurecimento de modo extremo, especialmente do cérebro frontal, e de acoplar isso a uma ampliação dos campos associativos do córtex frontal. Em outras palavras, para aumentar a memória e melhorar o pensamento criativo e racional. Somente graças à ancoragem espacial do comportamento da criança, a humanidade teve a chance de agir de modo muito mais flexível e adaptar-se melhor, mas também de modo mais consciente, mais atento e mais sociável do que todos os outros seres vivos.
Agora, se uma criança for sempre acalmada com a ajuda de um tablet ou smartphone, se sempre carrega seu celular por aí como um amigo para brincar e se comunica apenas com ele, seu desejo inato de querer ter um amigo real para brincar vai sumir rapidamente, assim como seu desejo de buscar por si mesma soluções para conflitos, aprender a viver com incertezas e superar pequenos medos naturais. A criança permanece conectada a um cordão umbilical digital. Muitas áreas do cérebro são pouco nutridas e se atrofiam. Com isso, surgem comportamentos autistas. Pode surgir, inclusive, uma síndrome de angústia digital, por exemplo. Hoje em dia, muitas crianças ficam desorientadas e desamparadas sem um smartphone. As pesquisas da doutora Toyet Nord continuam. Em um primeiro estudo piloto, junto com a psicóloga Angelika Schlottmann, alunos da terceira série do ensino fundamental foram perguntados primeiro sobre sua intensidade de uso de celulares, tablets e PCs. Em seguida, essas crianças de 8 a 9 anos de idade tiveram que realizar tarefas que já haviam praticado antes. Podemos ver aqui como um aluno de terceira série escreve Guerra de Bolas de Neve nesses campos. E vemos aqui, mais atrás, que ele declara que joga muito no celular, no computador e na TV. Depois temos um segundo exemplo, de uma criança que executa a tarefa muito melhor e que joga muito pouco. Ainda uma outra, que também consegue fazer a tarefa bem e também joga pouco digitalmente. Essa também é boa e não joga nada. Depois, temos uma criança que tentou escrever assim, só que ela joga muito. O estudo piloto tinha como finalidade avaliar esse cálculo de espaço-tempo, tendo em vista as competências do cérebro frontal, conforme puderam ver. As crianças escrevem as palavras Guerra de Bolas de Neve em um espaço e devem encaixá-las ali. Há diferenças muito grandes, que também são significativas. As competências do cérebro frontal são afetadas pelo uso pessoal do celular. O resultado é significativo, o que já é muito surpreendente, e também discutível. Temos de publicar isso para estimular mais estudos, inclusive estudos a longo prazo. Se ficar comprovado que o uso do celular tem um impacto tão grande nas competências do cérebro frontal, temos que agir. Essas são nossas crianças. O vício digital está aumentando constantemente entre nossas crianças, e ele não é muito diferente de uma dependência de drogas. Os espetáculos digitais são vídeos rápidos, cheios de animações coloridas. Eles são um verdadeiro bombardeio de estímulos que chega até os neurotransmissores do sistema límbico e do cérebro frontal, danificando as redes neuronais. Um fato importante: por meio da sobrecarga sensorial, o vício se instala no cérebro. Cada vez mais crianças e jovens estão se tornando viciados em smartphones, com consequências devastadoras. Em muitas clínicas, os especialistas comprovam diariamente que o uso das mídias digitais leva a conflitos nas famílias. Muitos jovens têm dificuldade em encontrar um equilíbrio correto. Pais relatam que o consumo excessivo de mídias por seus filhos com menos de 10 anos já está provocando comportamentos agressivos, isolamento social, uma imagem corporal irreal com distúrbios alimentares, déficit de atenção e atraso na evolução da motricidade e da linguagem. A terapia muitas vezes mostra que as crianças precisam de um sentimento indispensável de confiança, de segurança e de proteção quando as relações são intensas, para que os circuitos das regiões límbicas do cérebro possam se desenvolver na vida real. Quando se trabalha com adultos, fica cada vez mais claro por que o cérebro nunca consegue se ajustar ao tempo real e a múltiplas tarefas simultaneamente, coisas que são atualmente exigidas nos locais de trabalho.
Lidar com muitas mídias ao mesmo tempo contradiz os próprios mecanismos do cérebro, torna os processos de trabalho desestruturados e superficiais, provoca insônia e falta de concentração em um cérebro sobrecarregado, o que pode levar ao burnout e à depressão. A pesquisadora do câncer e presidente da Organização Americana de Proteção ao Consumidor, Environmental Health Trust, aborda outro problema. As pessoas têm o direito de saber que os celulares são emissores e receptores de micro-ondas. Eles não são brinquedos e nunca devem ser dados a crianças por qualquer período de tempo. Se você tiver que dar a uma criança um aparelho eletrônico, baixe o que você deseja que elas vejam, seja um filme ou um jogo, e ajuste para o modo avião. Dessa maneira, você estará reduzindo e eliminando a radiação de micro-ondas. As pessoas têm o direito de saber. Você pode se proteger usando o modo avião. Quando um sinal telefônico é fraco, você não deve usar um celular, a menos que seja uma verdadeira emergência, porque o celular é inteligente. Vai usar mais radiação e metade da radiação de um celular penetra em você, enquanto ele estiver em seu bolso ou junto ao seu corpo. É por isso que os fabricantes alertam para que as pessoas não usem o celular a menos de 5 milímetros do corpo. Mas o Environmental Health Trust afirma que isso não é distância suficiente. O celular deve estar bem mais longe, a alguns centímetros. Mas o principal é que queremos que as pessoas saibam que os celulares são aparelhos de micro-ondas que precisam ser usados com cuidado. A educação para a competência midiática deve se tornar uma disciplina escolar. A partir dos 14 anos de idade, os adolescentes deveriam obter uma habilitação para o smartphone, assim como é com a habilitação para dirigir. Nós podemos tomar medidas contrárias à falta de exercícios, à sobrecarga sensorial, ao vício e à exposição a radiações. Cabe aos pais, professores e educadores motivar as nossas crianças para que elas busquem alternativas interessantes em suas vidas. Para que elas possam fazer música, cantar, praticar esportes, fazer teatro, brincar com amigos, caminhar, escalar e ficar entusiasmados com a natureza. Este guia midiático para todas as idades pode ser obtido internacionalmente. Crescer de modo saudável no mundo das mídias digitais é uma iniciativa para estimular o uso competente das mídias por crianças e adolescentes de modo apropriado à sua idade, para apoiar pais, escolas e outras pessoas interessadas e para promover o contato com especialistas e instituições adequadas. Crescer de modo saudável no mundo das mídias digitais. O que pais e educadores deveriam saber. Como o uso de meios digitais afeta o desenvolvimento do cérebro.